Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos vocês muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho especial. Mais uma vez, a gente não vai poder fazer ao vivo, eu estou de férias e por causa do fuso horário fica inviável para mim conversar com vocês no nosso horário de sempre. Mas eu prometo que a partir da próxima segunda-feira nós voltamos à nossa condição normal aí com a nossa conversa, que me faz falta, né? Eu sinto saudade dessa conversa, dessa que nós temos todas as segundas-feiras às 8h30. Se você está por aí chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Por favor, deixe seu like, porque assim você vai estar ajudando o nosso canal a ser mais visto, mais divulgado pelo algoritmo do YouTube. Se você é membro do clube do canal e nos apoia com uma contribuição mensal, muito obrigado. Essa contribuição é muito importante para a gente manter o nosso projeto de pé. Se você ainda não é membro do canal, considere se associar, é só clicar aí em torne-se membro no botão que aparece aí para vocês. Muito bem, então hoje é dia 12 de agosto, nós estamos completando, e o principal assunto para mim hoje é que ontem a guerra na Ucrânia, a invasão russa da Ucrânia completou 900 dias. Então hoje nós temos 901 dias de guerra. E desde sábado passado nós tivemos uma novidade importante. Que novidade? Que foi a invasão de território russo por tropas ucranianas. A invasão de porção terrestre do território russo na região de Kursk. Já se fala aí em 1.000 km², isso não tem como comprovar, de qualquer forma é uma invasão importante, uma área importante, mais do que pela extensão geográfica, pelo simbolismo da Rússia ter parte de seu território invadido pela Ucrânia. Eu escrevi um artigo que está na Gazeta do Povo. Se vocês tiverem interesse de olharem lá na Gazeta, o link do artigo está na descrição desse vídeo. Mas lá eu falo basicamente o seguinte, que há repercussões políticas, repercussões estratégicas e na área das operações de informação, na disputa pelos corações e mentes dessa invasão ucraniana do território de Kursk. Vamos começar pelas repercussões políticas, né? Um país, para ser considerado uma grande potência, ele tem que ter condições de manter a inviolabilidade do seu território. Ninguém imagina que o território dos Estados Unidos ou que o território da China possa ser invadido por alguém. Muito bem, ninguém poderia imaginar que o território russo pudesse ser invadido pela Ucrânia. Foi uma surpresa. E isso já é um aspecto importante que nós vamos falar daqui a pouco, quando a gente falar do campo estratégico, a obtenção da surpresa. Mas vamos nos manter no campo político. No campo político isso é muito ruim para o presidente Putin, por alguns fatores. Primeiro, por essa perda da inviolabilidade do seu território, ele vai ter que explicar para a população russa que aquela operação militar especial não é só uma operação militar especial, afinal de contas, mais de 70 mil pessoas, mais de 70 mil cidadãos russos tiveram que ser evacuados, estão sendo evacuados da região de Kursk. Então a guerra chegou ao território russo e isso é muito desagradável para o presidente Putin. Ele é afetado naquela aura de infalibilidade que ele gosta de construir. Então, para ele, politicamente, é muito ruim. Do ponto de vista ucraniano, é lógico que é uma coisa que melhora a situação política do presidente Zelensky no momento em que a Ucrânia vive grandes dificuldades, no momento em que a guerra é desfavorável para a Ucrânia. Nós temos que nos lembrar que há muito tempo, há muitos meses, há mais de 9 meses, somente a Rússia ganha terreno, ganha terreno lentamente, mas ganha de uma forma constante, pressiona bastante a Ucrânia no Donbas, no leste do país, e as notícias políticas não são boas. A opinião pública europeia está cansada da guerra, a perspectiva da eleição do presidente Trump nas próximas eleições norte-americanas também é uma má notícia para o esforço de guerra ucraniano, porque o presidente Trump sabidamente
vai diminuir, se não encerrar completamente, o apoio ao esforço de guerra da Ucrânia, se for eleito. Então, não era uma boa fase de notícias no campo político para a Ucrânia. E já se começava, em razão disso, a se falar em plano de paz. Que plano de paz? Um plano de paz que é completamente desfavorável aos ucranianos. É um plano de paz que fala em aceitar que a Rússia tome a posse dos territórios invadidos, em troca da paz. Né? E a Ucrânia não tinha nada para barganhar, não tinha nada para usar como moeda de troca, e agora passa a ter. Então, se a Ucrânia mantiver esses territórios conquistados, o que não é uma tarefa fácil, mas se ela conseguir manter esses territórios, ela vai ter uma moeda de troca, em que ela vai poder dizer para os russos: olha, eu devolvo o seu território, o território de Kursk, se você me devolver tais territórios invadidos. Isso também é, do ponto de vista do moral da tropa, muito bom, né? Porque o moral da tropa passa a ter uma vitória para comemorar. Né? Isso reforça o espírito combativo dos soldados, isso alegra a opinião pública, energiza a opinião pública ucraniana no apoio à guerra e renova a esperança da opinião pública europeia, que vê milhões de euros dos seus países serem gastos em equipamentos, em empréstimos, né? E via poucos resultados. E agora vê um resultado na prática militar. Ou seja, do ponto de vista político, né? E também já falando, misturando aqui com o ponto de vista psicossocial, né? Das operações de informação, essa conquista de corações e mentes, a invasão de Kursk tem sim resultados favoráveis para a Ucrânia. Do ponto de vista estratégico, eu queria destacar a surpresa, a obtenção da surpresa. A gente tinha visto muito pouco até esse momento na guerra da Ucrânia a surpresa ser alcançada. Né? E a surpresa é um princípio de guerra. Existem vários princípios de guerra que os planejadores militares procuram cumprir, porque a história militar ensinou ao longo de todas as guerras do mundo, né, ao longo de toda a construção da doutrina estratégica dos exércitos, que são coisas boas de se fazer. Então, por exemplo, a ofensiva é um princípio de guerra, a unidade de comando é outro, massa, manobra, simplicidade, segurança e surpresa. Só que a surpresa, dentre outras, né, existem outros princípios de guerra, mas a surpresa, hoje em dia, é muito difícil de alcançar. Por quê? Porque você tem uma pletora imensa de meios que escaneiam o terreno, as comunicações, as informações, as mensagens. Né? Então você tem os satélites que monitoram 24 horas por dia o campo de batalha, você tem a guerra a guerra eletrônica escaneando o espectro eletromagnético, você tem os drones voando o tempo todo, você tem uma enorme quantidade de sensores e no fim das contas você tem os celulares, né, que em tempo real tiram fotos e mandam filmes e mandam informações que geolocalizam o inimigo. Então, se diz que hoje em dia o campo de batalha é transparente, que é muito difícil você esconder qualquer movimento que você esteja fazendo. E a Ucrânia conseguiu fazer isso. A Ucrânia criou uma surpresa estratégica, ela conseguiu invadir Kursk sem que os russos percebessem que isso iria acontecer. Isso é muito difícil de ser feito. Toda a aproximação de meios, toda a questão de logística para essas tropas que invadiram, né? A concentração das tropas, tudo isso teve que ser feito de forma camuflada, de forma que os russos não percebessem e conseguiu-se a surpresa estratégica. Então, do ponto de vista estratégico, era isso que eu queria destacar. Então, isso é o que eu tinha para conversar com vocês sobre a invasão de Kursk, né? A ação russa hoje, né? Eles parece que atearam fogo a pneus lá na usina nuclear de Zaporizhia. Isso em si não foi um fato que colocasse em risco a usina, não vai haver um vazamento de radiação por causa disso,
mas eu interpreto isso como uma espécie de aviso, né? Eu falo, olha só, nós podemos criar muita coisa ruim aqui na Ucrânia, né? Um aviso reagindo à invasão de Kursk. Eu interpreto dessa forma, que isso foi um aviso, né? Outra notícia que surgiu hoje foi que o Irã vendeu um lote de mísseis, vários mísseis de curto alcance para a Rússia, mísseis de 120 quilômetros de alcance. Os russos têm mísseis, mas por que eles estariam importando esses mísseis iranianos? Porque o Irã, com isso, eles economizam os seus mísseis que têm um alcance maior, empregam os seus próprios mísseis fabricados na Rússia em alvos de maior profundidade, né? Economizando esses mísseis e aí utilizando os mísseis iranianos de 120 quilômetros. É uma informação importante, mostra, né, o apoio iraniano à Rússia e vice-versa. E só para entrar no assunto do Irã já, hoje nós tivemos uma declaração ontem, uma declaração do ministro das Relações Exteriores da China, né, dizendo que apoia o Irã na busca da segurança, na busca da sua dignidade, né, fazendo referência à ação israelense que matou o líder do Hamas lá no Irã, em território iraniano, quando esse líder do Hamas estava para assistir a posse do novo presidente, do Massoud, como é que é o nome do presidente? Massoud Pezeshkian, o novo presidente do Irã. Bem, então já vamos para a Segunda Guerra, né, que a gente sempre acompanha, a guerra na faixa de Gaza, estamos falando do Irã. Estamos aí na expectativa, desde esse assassinato do líder do Hamas lá no Irã, de uma resposta iraniana, de uma resposta do Hezbollah. Essa resposta não veio até o momento. Isso pode estar acontecendo por uma série de fatores, né? Pode estar acontecendo porque o Irã está refreando a sua resposta de maneira a medi-la muito bem. O Irã certamente quer dar uma resposta que recupere a sua capacidade dissuasória, né? O Irã quer dar uma resposta que mostre para os israelenses que custa caro assassinar um líder do Hezbollah ou do Hamas, um líder iraniano, um general em próprio território iraniano. Então eles querem dar essa resposta, mas eles não querem uma guerra aberta contra Israel, muito menos contra os Estados Unidos, eles não querem isso. Então eles estão medindo muito bem como essa resposta será dada. Isso leva tempo. Leva tempo para planejar a operação, leva tempo para cerrar os meios, né? Então, eu acho que essa reação virá. Quando ela virá, nós não sabemos, né? E aí, dependendo do que acontecer, aí nós vamos ter que ver a resposta israelense, né, nesse confronto de vontades aí entre Israel e o Irã. Certamente o Hezbollah vai participar dessa ação, certamente os Houthis do Iêmen também vão participar dessa ação iraniana, são grupos que o Irã controla, como a gente sempre conversa aqui nos nossos vídeos. A guerra na faixa de Gaza continua, Israel continua fazendo suas ações lá na faixa de Gaza. Agora os palestinos acusam Israel de matar muitas mulheres e crianças numa ação em uma escola lá na faixa de Gaza. Os israelenses alegam que essa escola estava sendo usada pelas lideranças do Hamas, que tinha um líder, um comandante de uma brigada do Hamas nessa escola naquele momento, que muito provavelmente ele está morto, né? E que não havia mulheres e crianças na escola naquele momento. Só que os palestinos dizem que havia sim, e a imprensa, né, a Al Jazeera, que é uma empresa do Catar que tem uma postura editorial claramente pró-palestina, divulgou que houve vários mortos de crianças e de mulheres. É provável que tenha acontecido sim. Então a ação lá na faixa de Gaza, a guerra na faixa de Gaza continua. Nós ainda não temos clareza dos objetivos políticos para o dia seguinte da guerra, né? Temos conversado sobre isso nos nossos encontros aqui nas segundas-feiras. O que se espera para a faixa de Gaza depois da ação militar, né? Isso não está claro. E essa falta de clareza
enfraquece politicamente a posição de Israel, enfraquece o apoio de Israel, isola Israel perante as demais nações, né? Porque não há uma resposta sobre o que esperar para o futuro, né? Então nós estamos na guerra da faixa de Gaza nesse ponto, né? Então esperando qual vai ser a ação do Irã, qual vai ser a ação do Hezbollah, qual vai ser a resposta de Israel a essa ação, e enquanto isso as operações israelenses continuam na faixa de Gaza na tentativa de eliminar completamente o Hamas, que é um objetivo muito difícil de ser alcançado, tendo em vista que o Hamas, de forma proposital, se mistura à população e por isso tantos danos colaterais, né? E a cada dia nasce um novo membro do grupo Hamas lá na população palestina. As eleições dos Estados Unidos continuam a campanha eleitoral entre a candidata Kamala Harris e o presidente Trump, né? A novidade dessa semana é que a Microsoft confirmou que o Partido Republicano foi hackeado e a Microsoft indicou que teria sido hackeado por grupos iranianos. A campanha do Trump já vinha fazendo denúncias de que sua campanha estava sofrendo ações de hackers iranianos. Certamente os iranianos não querem uma vitória do Trump. Foi o Trump que encerrou o acordo nuclear, né, com o Irã. O Trump tem uma postura bastante mais pró-Israel do que o Partido Democrata, embora o Partido Democrata também apoie Israel, né? É bom a gente deixar isso claro, mas a postura do Trump, em princípio, é mais pró-Israel ainda, é mais favorável ao próprio Netanyahu. Então, teoricamente, os iranianos não querem a vitória do Trump, e isso se manifesta aí pode estar realmente se manifestando nessas ações de hackers iranianos contra a campanha do Trump. Também pode estar se desenvolvendo operações, certamente deve estar se desenvolvendo operações de informação nas redes sociais contra a campanha do Trump. Nós tivemos um novo incidente entre Filipinas e China, tivemos vários incidentes entre navios, né, entre Filipinas e China, no Mar do Sul da China. Dessa vez nós tivemos um evento entre aeronaves, uma aeronave filipina e uma aeronave chinesa. Tem o filme na internet, a aeronave chinesa se aproxima perigosamente da aeronave filipina e lança os flares, né? Os flares são aqueles fogos, uma espécie de fogos de artifício que os aviões lançam normalmente para desviar os mísseis, né? Aquelas fontes de calor atraem os mísseis e assim livram a aeronave de um ataque de mísseis desse tipo. Então ela lançou os flares ali numa uma ação agressiva em relação à aeronave filipina, o que gerou protestos do governo filipino. Essas escaramuças entre navios filipinos e chineses, e agora entre aeronaves filipinas e chinesas, são bastante perigosas. Elas podem, de um momento para o outro, aí, qualquer momento, escalar e acontecer mortes, e a tensão política pode se agravar bastante entre os dois países por causa disso, né? Interessante, nós tivemos o final das Olimpíadas, né? E foi ontem, né? Domingo, final das Olimpíadas. E o que eu queria chamar a atenção é essa disputa entre China e Estados Unidos no quadro de medalhas, né? E também na internet, eu acompanho os jornais chineses, Global Times, a rede CGTN, né? Então, e há uma campanha claramente da imprensa chinesa falando, né, sobre o doping dos nadadores americanos, que haveria doping e eles esconderiam isso, e os americanos acusam os chineses de outro lado, e a disputa no quadro de medalhas, que no fim ficou empatado o número de ouros, né? Os americanos tiveram muito mais medalhas no total, mas o número de ouros só foi empatado no último momento, quando o basquete feminino americano conseguiu a medalha de ouro. E é interessante porque, de uma maneira geral, não existe essa competição por países, né? Essa competição de países não existe.
Mas se estabeleceu já há muito tempo esse critério de que as medalhas, que os países são ranqueados primeiro pelo número de medalhas de ouro e depois de prata e depois de bronze. Prata e bronze seriam um desempate, né? Por esse critério, os chineses chegaram muito perto de ganhar as Olimpíadas, né? Na verdade, empataram, ficaram 40 medalhas de ouro para cada um. Mas os americanos, os principais jornais americanos, estabeleceram um outro critério, que é a quantidade total de medalhas, né? Com isso, os americanos são muito superiores aos chineses. Mas por que eu estou destacando isso? Né? Porque isso é uma coisa muito típica da Guerra Fria. Né? O pessoal mais velho como eu se lembra, né, dessa disputa nos tempos dos Estados Unidos e União Soviética. Ficava todo mundo atento ao quadro de medalhas, né, para ver como é que era o desempenho da União Soviética e dos Estados Unidos. Era uma disputa do tempo da Guerra Fria. E nós vemos também essa característica da Guerra Fria surgindo agora, né? Então, reforçando aquelas pessoas que dizem que realmente nós estamos vivendo uma Guerra Fria 2.0, e isso agora também nas Olimpíadas, né? Até eu, pessoalmente, acho que o critério de número de medalhas é mais justo, né? Se eu fosse eu fazer o ranking, eu acho que seria por número de medalhas, porque a diferença entre o ouro, a prata e a bronze, como nós brasileiros vimos aí nessa Olimpíada que tivemos só 3 ouros, né? Muito pequena. Então, para você medir o desempenho de um país, deveria ser a quantidade total de medalhas, né? Ou a quantidade de diferentes esportes em que houve a conquista de medalhas, mas não é isso que está em pauta aqui. O que está em pauta é essa disputa entre Estados Unidos e China que eu quis destacar. Bom, tivemos uma ameaça terrorista em Viena e no show da Taylor Swift, o show da Taylor Swift foi cancelado e, e foram presos 3 jovens, né? Menores de idade, o mais velho de 19 anos, que pretendia fazer o atentado comunista, atentado terrorista. E há um estudo, né, que eu li essa semana, dizendo que feito por um professor do King's College, quem quiser olhar está no meu Twitter lá, em que ele fez um levantamento houve várias tentativas houve vários planejamentos de atentados terroristas que foram plotados pela polícia com antecedência e as pessoas foram presas, né? E 2/3 desses, aproximadamente 2/3 das pessoas presas, acho que foram 38, se não me engano, em 58, esses números eu não tenho certeza agora de cabeça, mas cerca de 2/3 das pessoas que foram presas por esses planejamentos de atentados terroristas eram menores de 19 anos. E esse professor do King's College, que me falta o nome agora, ele chama esse pessoal, né, de terroristas do TikTok, né? Então ele mostra como essas redes terroristas têm utilizado as redes sociais para recrutar os seus novos militantes, os novos terroristas, né? O que é muito preocupante. Então você vê jovens, agora jovens de até 13 anos sendo presos por planejarem atos terroristas. Bastante preocupante. E o mundo do jeito que está, a guerra na faixa de Gaza, essa guerra na faixa de Gaza certamente daí muita gente está sendo radicalizada, né, pelos acontecimentos, pelo sofrimento que eles assistem que o povo palestino está vivendo. Então muita gente está sendo radicalizada nesse momento. Há um campo muito fértil para o recrutamento pelas redes sociais para esses grupos terroristas, infelizmente. E o último assunto, um assunto aqui relacionado ao Brasil, né? Então a Nicarágua e o Brasil expulsaram mutuamente os seus embaixadores, né? Então a Nicarágua, governada por um governo autoritário, prende muitos bispos, padres católicos, e o Papa pediu ao presidente do Brasil para que intercedesse junto ao presidente Noriega da Nicarágua, porque sabe que há uma proximidade entre os dois líderes, pedindo que ele intercedesse para a liberação de um bispo que está preso, né, há muito tempo. O Brasil intercedeu, o governo da Nicarágua não liberou, e o Brasil deu uma espécie de gelo no governo da Nicarágua. E aí houve um evento político lá na Nicarágua, comemoração de algum aniversário, alguma data lá nacional, e o nosso embaixador, atendendo a orientação do Itamaraty, não
compareceu porque está dando um gelo na Nicarágua. E aí isso foi visto como uma ofensa e a Nicarágua expulsou o embaixador brasileiro e o Brasil fez o mesmo em relação ao embaixador da Nicarágua. Então, um fato pouco comum na nossa diplomacia, mas que aconteceu essa semana, por isso que eu gostaria de destacar. E temos a situação na Venezuela. A situação na Venezuela continua tensa. O regime já prendeu aí mais de 1.200 pessoas, diz que já são 23 ou 24 pessoas mortas na Venezuela em razão dos protestos. Os governos da região têm aumentado a pressão em cima do governo Maduro. Vazou que teria havido conversas secretas entre os Estados Unidos e o Maduro, no sentido de retirar, né, há uma ordem de prisão contra o Maduro nos Estados Unidos, retirar essa ordem de prisão seria entregar o governo. A própria líder da oposição, a Maria Corina Machado, disse também que daria uma espécie de salvo-conduto para o Maduro, mas então continua muito pressionado pela comunidade internacional, mas o presidente Maduro não parece ceder e por isso nós temos que prestar bastante atenção à Venezuela, porque as coisas por lá também podem se agravar. Tá bem, pessoal? Então era essas coisas que eu queria conversar com vocês. Peço desculpas aí por a gente não estar fazendo ao vivo, mas é porque realmente nas férias aí eu não tinha condição, por causa do fuso, da gente conversar. Semana que vem estaremos juntos novamente às 8h30 da noite ao vivo, para a gente poder conversar e eu ler as mensagens de vocês, como a gente sempre faz aqui no YouTube. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se vocês gostaram, por favor, deixem seu like, divulguem esse vídeo para os seus amigos, né, para que essa nossa mensagem sobre estudos estratégicos, sobre geopolítica, chegue a mais pessoas. De forma que foi, como sempre, um privilégio, uma honra e uma satisfação estar com vocês. Segunda-feira que vem nos encontramos. Que nossos estribos se choquem em cavalgadas futuras, pois assim estará selada para sempre a nossa amizade. Até a próxima, pessoal. Tchau.